Então, bom dia, querida pessoa. Bom a gente começar mais um momento nesse domingo, como diz uma amiga, nesse horário dominical nosso. Eu sempre acho engraçada essa imagem, horário da missa, para a gente justamente falar de coisas que não tem base religiosa, né? Pelo contrário, né? Então, falando mais claramente, para nós falarmos sobre moralidade recorrendo àquilo que a reflexão racional nos permite aprender sobre moralidade. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, para a gente ir aos poucos formando aqui uma comunidade, né, para tratarmos desse importante assunto, né? Se eu não considerasse importante, eu não trazia para vocês. Eu espero estar sempre, se não convencendo vocês da importância desse assunto, pelo menos dando para vocês evidências sobre a importância desse assunto, né, que é falar sobre a moralidade. O nosso tema de hoje é 3 níveis de moralidade. Além de se inscrever no canal, compartilhe também o link dessa transmissão para alguém ou com alguém que você acha que pode gostar desse assunto, tá bem? O objetivo geral, né, da exposição de hoje, que é o objetivo geral desse projeto aqui por esse canal, é promover esclarecimento sobre a moralidade, especialmente no sentido de ajudar você a buscar uma construção, uma elaboração de uma melhor versão de você mesmo. Então, estou partindo da tese ou do entendimento, da convicção de que essa melhor pessoa que se pode fazer, né, em si mesmo, em você mesmo, ela depende de uma construção moral. Certamente, muitos de nós já têm uma compreensão do que é esse moral, de se tornar uma boa pessoa, uma pessoa correta, de buscar as coisas edificantes, as coisas gratificantes, mas quando a gente toma um conhecimento ou se torna consciente do que é feito essa moralidade em nós, então esse projeto, em relação a si mesmo e também voltado para a vida coletiva, para a vida social, ou para a vida humana neste planeta Terra, né? Então isso se torna uma condução, essa condução se torna mais eficiente, vamos dizer assim. É como se a gente, entendendo do que a coisa é feita, a gente pudesse gerir, né? Gerir a nossa própria moralidade. Então esse é o objetivo geral aqui. E o objetivo específico do nosso encontro hoje é conhecer essa constituição em 3 níveis da moralidade, como que ela é desenvolvida dentro de nós. Então é isso que eu espero que você conheça hoje, também com a expectativa de que isso possa ser útil para você. E quem sabe você me conte isso, né, ainda hoje, no momento de a gente trocar um pouco, ter uma conversa ao final da exposição. Se vocês pensam em Chico Buarque de Holanda, ou se vocês pensam em Aurélio Buarque de Holanda, eu não sei se vocês sabem o que esses dois nomes têm em comum, né? Chico Buarque de Holanda, o famoso compositor brasileiro, um exímio compositor, músico compositor brasileiro, e Aurélio Buarque de Holanda, o autor de um dos nossos mais renomados dicionários. E essas 2 figuras têm em comum um grande acadêmico também, um grande pesquisador, uma pessoa formada em Direito, mas que depois se notabilizou pelo seu trabalho primeiro como crítico literário e depois como historiador, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 1902 e morreu em 1982. E em 79 participou daquele grupo que fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores. Isso são algumas referências sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Mas hoje eu me refiro a Sérgio Buarque de Holanda porque ele, como historiador, fez o seu grande nome a partir de uma obra que ele publicou em 1936, chamada Raízes do Brasil. Talvez você conheça. Um livro muito, muito famoso, especialmente na área de História e de Ciências Sociais, de Sociologia, área da qual sou oriundo, mas também em ciência política. Nessa obra, Sérgio Buarque de Holanda
procura explicar o Brasil. É uma das obras que naquela década de 1930 procura explicar o Brasil ao lado de Formação Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, ao lado de Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. É um clássico brasileiro, isso que escreveu aqui é Roselma, é um dos clássicos brasileiros. E nesse esforço de explicar o Brasil, Sérgio Buarque de Holanda partiu ou fundamentou a seguinte ideia. Primeiro, de que a nossa cultura brasileira ela deriva da influência lusitana. Então, a tese mais simples, incontroversa, né? Esse território chamado de Brasil foi colonizado pelos portugueses. Mas a especificidade da tese é que esse pessoal, né, os portugueses, trouxeram já na sua própria cultura um traço que Sérgio Buarque de Holanda chama de personalismo. Que, entendido de maneira simples, o personalismo diz respeito a uma preferência pelas escolhas dentro do círculo de pessoalidade ou de particularismo. Então, toda a lógica social é montada pela intimidade, pela pessoalidade, pelo fato de que eu conheço um sujeito, e não pela lógica da impessoalidade marcada pelos cargos, pelas competências ou pela regra. Então ele faz essa oposição do pessoal com o impessoal. E tem duas ideias muito importantes do ponto de vista político ali dentro. A primeira é de que esse personalismo ele não é propício, ele não se adequa à construção de um liberalismo econômico e da própria democracia, porque essas duas instituições, a do liberalismo e da democracia, demandam justamente obediência e observância de regras impessoais. E justamente por isso, ele então faz um recorte de que a figura humana dessa cultura é uma figura marcada por um traço de cordialidade. Ele então vai falar do homem cordial. E o homem cordial é esse indivíduo que, justamente por ser o homem cordial, ele segue o coração. Cordial então vem de cordis. Ele é guiado pelas suas emoções. Então, esse indivíduo é a base dessa cultura personalista. Esse indivíduo guiado por emoções é a base dessa cultura personalista. E isso, digo mais uma vez, obstrui a obediência às regras impessoais, né? À lei, vamos dizer assim. Né? E daí a gente tem aqueles vários ditos aqui no Brasil, né? De que aos amigos tudo e aos inimigos a lei, né? O você sabe com quem está falando. São ideias que vêm dessa noção de que na nossa cultura impera o personalismo e o particularismo. E isso é a base também, vai se chegar a esse ponto, da própria de uma alegada propensão à corrupção. Ora, o que eu estou então mostrando para vocês é que todo esse tratamento em Raízes do Brasil, e essa visão de Raízes do Brasil, ela é propalada por meio da mídia e vai se tornando uma visão comum sobre nós mesmos. Isso é uma discussão moral que Sérgio Buarque de Holanda fez e faz no livro Raízes do Brasil. Então, quando ele diz, né, que essa cultura que é mais personalista vai ignorar as regras impessoais e vai levar os indivíduos a fazerem uma opção pelo que é particular, isso é um fenômeno moral. É como se Sérgio Buarque de Holanda estivesse dizendo que o nosso nível de moralidade é um nível mais baixo. Então, eu uso essa obra para introduzir esse assunto sobre os 3 níveis de moralidade. E já estou indicando, né, que para Sérgio Buarque de Holanda é possível caracterizar a nossa cultura como estando num nível mais, vamos chamar assim, natural, mais elementar de moralidade. E quando eu resolvi introduzir essa exposição com Sérgio Buarque de Holanda, é para também refutar essa tese de Sérgio Buarque de Holanda, quando ele pensa que nós, brasileiros, somos feitos só disso, somos feitos somente dessa característica. Porque nós vamos ver que esses 3 níveis de moralidade são níveis humanos de moralidade.
Eles não são níveis culturais de moralidade, são 3 níveis humanos de moralidade. Esses 3 níveis que eu vou mostrar para vocês cabem para todos os homens, ou todos têm o potencial de realizar esses 3 níveis de moralidade. E é isso que eu vou então mostrar para vocês. Deixa eu dar uma espiadinha aqui num comentário, só para eu ver se eu não vou perder, porque pode subir. Importa é do Numeriano esse comentário. Importa essa discussão para que saibamos que moralidade e moralismo são dimensões diferentes na perspectiva da ética. Poxa, excelente, obrigado Numeriano, obrigado por ter comentado isso. Justamente porque antes de falar dos 3 níveis da moralidade, eu quero mesmo fazer alguns comentários de base. Então, um comentário de base eu já faço aqui a partir desse comentário do Numeriano. Falar de moralidade, falar de moral, nunca deve se confundir com um discurso superficial, um discurso baseado em convicções de costume sobre moral, que a gente chama então de moralismo. Então a gente está num nível muito mais fundamental e muito mais amplo quando a gente está falando de moral e moralidade. E é bom esse comentário do Numeriano, porque vale a pena a gente, como eu já recomendei, compartilhar os assuntos desse canal, para a gente justamente elevar essa discussão sobre moral e moralidade justamente para aquilo que importa nessa discussão. E eu vou mencionar isso que importa nessa discussão. Porque, né, na nossa cultura, eu acredito que, até mesmo por influência dessas ideias de Sérgio Buarque de Holanda, a gente passou a se ver de uma maneira mais ou menos consciente como inaptos a lidar com moralidade. É como se falar sobre moralidade, sobre ética, não fosse muito um assunto da nossa cultura. Então eu lembro, por exemplo, dos tantos filmes que os norte-americanos fazem com o tema de moral e como que isso não é tão em contradiço na nossa produção cinematográfica, por exemplo. Só para dar um exemplo. Porque a gente foi absorvendo essa ideia de que esse é um assunto que não nos cabe, tendo uma espécie de um preconceito em relação a esse assunto. Nessa discussão sobre moral, nós estamos indo para além da racionalidade, no sentido de compreender a moralidade como sendo algo que é da nossa natureza humana, ela compõe a nossa natureza humana, ela não é algo tão especial que só surge no aspecto da racionalidade do homem. Isso está no nosso desenvolvimento como espécie viva. Eu queria dizer mesmo, evitei dizer como espécie animal, né? Então, está para além da racionalidade, isso é muito mais profundo, isso está dentro de nós, isso está para além do relativismo também, porque justamente como a moralidade faz parte da nossa evolução, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, há um aspecto dela que não depende de variações culturais, como a gente aprendeu a pensar. Porque a moralidade, ela existe para garantir a existência dos grupos, da espécie especialmente, para permitir a vida coletiva. Esse é o sentido da moralidade. É mostrar que cada indivíduo é parte de um todo. Então, esse é o grande sentido dela. Mas ela também tem um grande sentido para o indivíduo em termos da dignidade que o próprio indivíduo sente como um ser vivo, com direito à liberdade, com direito a cuidados, com direito a uma autorrealização. Isso também faz parte de moralidade. Então há um nível de moralidade que não é um nível relativo. Ou, posso dizer de outra maneira, há um grande acordo entre diferentes culturas, para dizer que moralidade também é cultural, há um grande acordo entre diferentes culturas sobre o que é uma base moral que vai valer, que vai ser encontrada e identificada em diferentes grupos. E essa discussão sobre moral também está para além da filosofia. Isso eu acho muito importante como característica da conversa aqui, no sentido de que eu estou tentando difundir, eu estou procurando difundir, me esforçando a difundir conhecimento sobre a moral que deriva de ciência empírica. Isso eu vou mostrar um pouquinho hoje para vocês. E quando eu falo de ciência empírica, eu estou falando de pesquisa sobre primatas,
de primatas que são mais próximos de nós, de símios, né, como chimpanzés, como bonobos. Então isso é um outro tipo de perspectiva sobre a moralidade, que não depende, né, de um raciocínio de um filósofo, da observação do filósofo, mas que está apoiado em pesquisa empírica também. Pensando em moralidade, né, que tem como foco a ideia de o entendimento, né, de ajudar e proteger, ajudar o outro e proteger o outro, preservar o outro, entendendo moralidade como tendo esse espírito, né, eu quero então especificar quais são os 3 níveis dela, pelos quais ela vai se constituindo e vai se sofisticando também. E para falar sobre esses 3 níveis de moralidade, para então começar pelo primeiro, eu quero ler um pequeno relato que justamente é um relato que deriva, como eu anunciei, de pesquisa empírica em primatologia. Então eu quero contar para vocês agora, e vou preferir ler um trecho de uma história sobre 2 chimpanzés, um chamado Kron e o outro chamado Jackie. E essa história é uma história real, se passa num zoológico da Holanda, na cidade de Arnhem. E a história diz o seguinte, então. Durante o inverno, no zoológico de Arnhem, depois de limpar o recinto e antes de soltar os chimpanzés, os tratadores lavaram com mangueira todos os pneus de borracha do cercado e os penduravam, um a um, em uma tora de madeira que se estendia horizontalmente a partir da estrutura de barras. Então pensem aí em barras fazendo um cercado e dessas barras, num ponto, se estendia uma tora de madeira e o tratador então limpava o pneu e pendurava ali, colocava aquela argola, né, o pneu naquela tora. Um dia, o chimpanzé fêmea Kron interessou-se por um pneu em que havia sobrado água. Então estava lá um pneu pendurado com água dentro. E aquela chimpanzé quis a água. Infelizmente, esse pneu era o último da fila, com 6 ou mais pneus pesados pendurados antes dele. Kron puxou várias vezes o pneu que ela desejava, mas não conseguia retirá-lo da tora de madeira, porque tinha os tantos pneus na frente, ela queria lá o último pneu. Ela empurrou o pneu para trás, que topou com a estrutura de barras, e mais uma vez não conseguiu removê-lo da tora. Kron trabalhou em vão por mais de 10 minutos para resolver o problema, sem sucesso, e foi ignorada por todos, com exceção de Jackie, de 7 anos, então um chimpanzé menor, de 7 anos, de quem Kron cuidara quando era pequeno. Então, primeira coisa aí interessante, né, que surgiu aí um outro chimpanzé mais novo que tinha uma relação afetiva com ela. Kron tinha sido cuidadora de Jackie. Imediatamente depois de Kron ter desistido, então a chimpanzé fêmea vai embora, Jackie aproximou-se do local onde estavam os pneus. Sem hesitação, ele retirou os pneus da tora, um por um, começando com o primeiro. Em seguida, passou pelo segundo da fila e assim por diante, como qualquer chimpanzé sensato faria. Então estamos falando aí de um chimpanzé mais novo, Jackie, com uma percepção, uma inteligência um pouco mais apurada. Quando chegou ao último pneu, ele o retirou com todo cuidado, de modo que nenhuma água se perdesse, e o levou direto para sua antiga cuidadora, colocando-o em pé diante dela. Kron aceitou seu presente sem nenhum agradecimento especial e já estava recolhendo a água com a mão quando Jackie se afastou. Então Jackie deixou lá o pneu para Kron beber água. Então, como eu já estou expressando, né, deixou lá o pneu para Kron beber água. Então nós estamos no primeiro nível de moralidade, que é o nível dos sentimentos morais. Então observe, né, há vários pontos aqui a se destacar. O primeiro é que eu estou apresentando o primeiro nível de moralidade, que é o nível dos sentimentos morais, contando uma história sobre 2 símios, sobre 2 chimpanzés, para justamente mostrar para vocês uma expressão de moralidade. Talvez isso surpreenda alguns de vocês,
para quem já tem me ouvido aqui há alguns dias talvez surpreenda menos, porque está se partindo justamente desse conhecimento de que existe a relação de ajuda, existe a relação de preservação, existe a relação de retribuição ou reciprocidade, de senso de justiça, de resolução de conflito, também entre os símios e entre os macacos. Isso se assemelha a fenômenos que há entre nós também. E o raciocínio, né, dos primatologistas bem, se isso se parece se isso se parece lá entre os símios com aquilo que se parece aqui entre nós, logo isso é uma coisa comum. Então nós estamos falando então de um processo evolutivo, né? E nesse processo evolutivo ocorreu, especialmente dentre espécies de mamíferos e ainda mais especialmente dentre essas espécies de primatas, símios, onde se destacam os chimpanzés e os bonobos, se desenvolveu ali a moralidade. Porque era importante que isso fosse desenvolvido como uma espécie de um talento e depois de uma vantagem evolutiva. Porque dentre os mamíferos, começando pela amamentação, já foi sendo experimentado tanto o cuidado, né, como a atenção em relação ao outro. Isso se desenvolve para além da relação entre cria e genitores. Isso depois se estende ao próprio grupo, aquele grupo que compartilha ali as tarefas do dia a dia, especialmente a tarefa ou a necessidade de buscar sobreviver e também de se proteger. É claro que a reprodução também é uma espécie de liga em tudo isso, né, que gera justamente as relações de parentesco. Então, a moralidade se desenvolve dessa maneira ali, porque dá coesão para o grupo, gera para o grupo um bom desenvolvimento nos indivíduos, porque eles são cuidados, e gera para o grupo também uma segurança, porque eles se associam em laços de lealdade e de cooperação. E essa história, então, mostra várias dessas coisas, né? E eu vou destacar algumas delas, né? O primeiro destaque importante para se falar desse primeiro nível de moralidade e dos sentimentos morais é a empatia. A empatia é um dos pilares da moralidade. Então estou falando dos 3 níveis. No primeiro nível, sentimentos morais, e nesse primeiro nível já se reconhece pilares da moralidade. Um desses pilares é a empatia. Então o macaco, o chimpanzé mais novo, foi capaz de compreender o que a chimpanzé fêmea mais velha estava querendo. Então ele se colocou no lugar dela. Essa ideia de empatia como uma capacidade de eu me projetar e compreender o interesse, a necessidade, o desejo do outro. Então ele percebeu, a gente pode imaginar que talvez não fosse nem muito evidente que ele compreendesse o que ela estava querendo, que ela estava querendo aquele último pneu no qual havia água. Ele foi capaz de ler essa situação complexa. Ele tira os pneus da frente, pega aquele último pneu com água e leva cuidadosamente para que a água não fosse perdida até Chrome, até a chimpanzé fêmea. Muita elaboração aí, não é? Muita elaboração mental, muita inteligência nisso aí, mas sobretudo esse sentimento de ligação, que é a empatia, em que ele pode se ver na pele dela, ele pode se sentir na pele dela, e aí realizar um segundo ato que aparece aí, que é assumir a escolha, tomar a escolha da atitude de atender a necessidade da outra. Então aí já estamos num outro sentimento importante, muito estrutural para a moralidade, que é o altruísmo. Então o altruísmo é essa escolha de agir pensando no benefício do outro, compreendendo por empatia qual é a necessidade e o desejo do outro, então agir em benefício do outro. E note que Jacques faz uma ação direcionada. Ele tira o pneu e leva até ela para que ela beba água. Ele sabia qual era a finalidade da sua atitude. Então eu volto ao ponto, né? Se os símios são capazes disso,
isso quer dizer que a moralidade, e se isso é um ato em que há ajuda em relação ao outro, e isso é a moralidade, então a moralidade ela começa antes da espécie humana. Ela começa em outras espécies também. Eu já tinha prometido a vocês que traria exemplo empírico, né, desse tipo de afirmação. Então hoje eu estou mostrando um caso para vocês e há muitos casos documentados. Os primatologistas têm muitos casos documentados de diferentes atitudes morais. Atitudes não somente de empatia, de altruísmo, de resolução de conflito, de retribuição, de senso de justiça. Isso é algo amplamente documentado. Então, está aí exemplificado por essa história entre os dois chimpanzés, a empatia e o altruísmo e a visão da finalidade da ação em favor do outro. Para que eu não perca comentários, eu vou fazer uma pausa e ler aqui um comentário antes que subam os comentários e eu perca a oportunidade. O Numeriano escreve: curiosamente, os sujeitos que agem socialmente sob impulsos da moralidade buscam afirmar valores emancipacionistas, enquanto os moralistas tendem a afirmar valores reativos à mudança, conservadores. Sim, podemos fazer essa diferença sim, Numeriano. Eu posso acompanhar as tuas palavras para a gente fazer uma espécie de distinção, né? Aqueles que agem por moralidade e aqueles que são moralistas. Os moralistas de fato, né? Os moralistas são também aqueles que restringem a moral deles a apenas uma concepção particular, né? E por isso eles são reativos à mudança e por isso que eles são conservadores, podemos dizer assim. E aqueles que compreendem a moralidade na sua profundidade, eles vão tender, portanto, a ampliar isso. E essa ampliação é o que faz a emancipação que você comenta. E eu vou chegar a esse ponto, inclusive, Numeriano, mas é um comentário também bem acertado, né? E aí eu já deixo, né, a ideia, né? Como que se dá a emancipação pela moralidade. Então eu vou chegar a isso mais à frente. Aí nós temos o primeiro nível, o nível dos sentimentos morais, em que localizamos empatia como um dos pilares, né? É um que eu estou destacando para vocês nessa manhã, mas junto ao qual vocês podem colocar aí o próprio altruísmo, a retribuição e a resolução de conflitos, por exemplo. E vamos lá ao segundo nível de moralidade. O nível em que duas coisas importantes acontecem. Nesse segundo nível de moralidade, ocorre, em primeiro lugar, um ponto em que começa-se a identificar distinções entre a moralidade dos símios, nessas espécies mais próximas de nós, e nós mesmos, né, e o ser humano. Então, primeiro isso eu vou falar um pouco disso. E também, nesse segundo nível, a moralidade se forma do modo mais completo ainda no nível da natureza, ou já no nível da natureza, a moralidade se dá de uma maneira mais completa. Então vamos entender isso, né? O segundo nível de moralidade é o nível da pressão social. E por que a moralidade se faz já mais completa nesse nível? Porque é no nível da pressão social que a moralidade cumpre uma importante função sua, que é justamente sustentar o todo, sustentar a coletividade, preservar o grupo. No sentido de que os indivíduos precisam do grupo. Isso é uma ideia muito importante, né? A filosofia deu muitos estímulos para se pensar a moralidade no indivíduo apenas, né? Como se a moralidade fosse um fenômeno intrasubjetivo, apenas dentro da mente do indivíduo. E essas pesquisas científicas, empíricas, baseadas no estudo de espécies semelhantes ao homem, que então dizem, se está aqui nessas espécies semelhantes a nós, então isso está dentro do nosso processo evolutivo. Então essas pesquisas empíricas, elas partem da ideia muito importante de que nós somos seres sociais e nunca fomos de outra maneira, nunca pôde ser de outra maneira, justamente por essa razão evolutiva que eu menciono. E é dentro da sociabilidade que se desenvolve também a moralidade. Então não tem como você separar isso. E não tem como separar isso porque a moralidade, ela
existe justamente porque é uma lógica de considerar o outro. Se não tem outro, não precisa haver moralidade. E justamente porque há outro e há outros que precisa de haver moralidade é porque o outro também tem seus interesses particulares. Então precisa haver uma regulação dos interesses. Precisa de haver uma espécie de harmonização dos interesses. Precisa de haver uma meta comum do grupo. E no caso das espécies não humanas, mamíferas, símios, o interesse é a preservação. O principal interesse, a principal meta é a preservação do grupo. Da preservação do grupo, que significa também a preservação dos indivíduos. Ou pelo menos significa a melhor forma de preservar os indivíduos, eles se reunirem em grupo. Me veio aqui agora, gente, uma cena no filme do Gladiador. É uma das primeiras situações em que o Máximo está lá na arena com outros gladiadores e ele diz alguma coisa assim: as nossas chances de ficarmos vivos, seja lá o que for que saia, seja lá o que for que saia daqueles portões, a nossa chance de ficarmos vivos é nós ficarmos juntos. Se nós ficarmos vivos, nós aumentamos nossa chance de sobreviver. Olhem que maravilha de cena essa, né? Isso é uma intuição, um entendimento que as espécies animais, especialmente mamíferos, especialmente os símios, desenvolveram. Nós precisamos de estar juntos para nós sobrevivermos, né? Então, como eu dizia, nesse nível, já entre os animais, se forma a moralidade, porque já se entende. Precisamos de uma ordem aqui entre nós, precisamos de uma cooperação entre nós para nós sobrevivermos. E esse é o nível da pressão social. E para esse nível eu também trago uma historinha para vocês, né? Entendendo que pressão social significa haver estímulos e haver, sobretudo, sanções para que as pessoas se comportem de maneira cooperativa. O que é uma sanção nesse caso, né? É haver um prêmio para aqueles que se comportam de uma maneira cooperativa. Eles são mais queridos, por exemplo. Mas também existe uma outra pressão social que é a punição. Punir aqueles que prejudicam essa convivência colaborativa, que não pensam no outro. Punir aqueles que agem de uma maneira egoísta. Eu tenho até duas histórias aqui, mas eu vou me conter e vou apenas ler uma dessas histórias. Eu não sei qual é a melhor, então eu vou ler uma delas, né? E essa história aqui, acho que eu vou ler a segunda. Eu vou ler a segunda história. E a história que eu estou agora decidindo que vai ser essa, das duas eu vou ler essa outra, conta a história de punição, que como que indivíduos que não se comportam de uma maneira colaborativa, como que eles são punidos pelos outros indivíduos do grupo. E nesse caso, isso é uma expressão de policiamento. Então há o policiamento entre os chimpanzés, né? Os chimpanzés eles têm uma tendência agressiva mais intensa do que os bonobos, né? Então os chimpanzés eles vão garantir essa ordem por meio, também é importante dizer, por meio de ações agressivas, né? Os bonobos vão garantir a ordem e a cooperação entre eles por meio de ações mais afetivas, onde o erotismo ou o sexo é um elemento muito importante entre os bonobos. Eles resolvem muita coisa transando, para dizer de uma maneira simples, é isso. Os chimpanzés são mais durões, né? Então, essa história conta o seguinte, que naquele mesmo zoológico, lá na Holanda, em Arnhem, aconteceu que, em uma noite agradável nesse zoológico, a primeira história que eu contei era uma noite de inverno, né? Essa aqui era uma noite agradável, provavelmente não era de inverno, portanto. Quando o tratador chamou os chimpanzés para entrar no recinto, duas fêmeas adolescentes se recusaram. Curioso que sejam duas fêmeas adolescentes, né? Se recusaram a fazê-lo. O tempo estava maravilhoso. Elas tinham a ilha inteira. Então, vamos imaginar, né, que naquele zoológico havia lá ilhas, talvez num lago, num pequeno lago. Elas tinham a ilha inteira para si e adoravam a situação. Então, elas queriam continuar brincando, né, curtindo ali. A regra do zoológico era que nenhum símio poderia receber alimento
até que todos tivessem entrado no recinto. Então eles ficavam soltos, depois eram recolhidos. Todos recolhidos seriam alimentados. As adolescentes teimosas causaram uma irritação intensa nos outros animais. Então já pode entender, se eles só eram alimentados quando todos estavam no recinto, os animais ficaram irritados, porque o fato de elas não virem para o recinto significava que eles não seriam alimentados. Então já estavam irritados. Olhem só a visão de grupo aí acontecendo e da regra também e do benefício do grupo. Tudo isso já está acontecendo. Quando finalmente entraram, quando as duas chimpanzés adolescentes entraram, várias horas mais tarde, olha o problema aí, várias horas mais tarde, elas foram colocadas em um quarto separado pelo tratador para evitar represálias. Então o tratador já tinha entendido tudo, que elas podiam ser punidas se ficasse junto com os outros, que já estavam irritados. No entanto, isso as protegeu apenas por um tempo. Na manhã seguinte, já na ilha, então na manhã seguinte foram liberados, foram todas para a ilha. Toda a colônia descarregou sua frustração decorrente do atraso da refeição. Perseguiram as culpadas em massa e terminaram por surrá-las. Nessa noite, elas foram as primeiras a entrar no recinto. Então está aí uma situação também clara entre os símios em que existe a pressão social para gerar o comportamento colaborativo. Então esse é o segundo nível da moralidade. E eu tinha anunciado para você de que neste ponto começa a haver aí uma distinção que precisa ser admitida também, óbvio, uma distinção entre os símios e o ser humano. Porque no nível da moralidade, que corresponde à pressão social, o ser humano, obviamente, se sofisticou muito mais. Então, para dizer de uma maneira objetiva, dado o desenvolvimento linguístico da espécie humana, que desenvolveu para o desempenho de uma chamada linguagem proposicional, ou seja, capaz de estabelecer sentenças, e dessas sentenças, ou por essa sentença, estabelecer raciocínios, então, dada essa capacidade única nos seres humanos, dentre as espécies, nos seres humanos, da linguagem proposicional, o ser humano desenvolveu, inclusive, um sistema chamado direito para exercer essa pressão social e gerar sanções de comportamento colaborativo ou de um comportamento que não ignore o interesse do grupo, o interesse coletivo. Então é por essa razão que eu disse que nesse nível da pressão social o ser humano se distingue, começa a se distinguir de maneira marcante das outras espécies. E eu estou aqui querendo enfatizar que um importante elemento para isso foi o desenvolvimento da linguagem proposicional. Uma outra forma de entender isso é considerar que na espécie humana a competência simbólica, o modo de lidar de criar símbolos e de explorar os símbolos, e a linguagem é um sistema de símbolos, isso se tornou magistral dentro da espécie humana. Então este é o nível da pressão social, né? O segundo nível de moralidade. E é justamente esse segundo nível de moralidade que leva ao terceiro nível de moralidade, que é o nível do julgamento e da avaliação. Esse nível é um nível em que poucos símios alcançam. Alguns indivíduos símios chegam a esse nível também, mas somente de maneira rudimentar, de modo que isso é praticamente irrelevante. É o ser humano que tem essa capacidade de fazer o julgamento moral racional. E para que isso fique mais claro, como a gente pode entender isso, né? Isso é muito familiar para nós, óbvio. Nesse terceiro nível, uma primeira coisa que ocorre é o diálogo interno. E é justamente esse terceiro nível de moralidade que é destacado pelos filósofos, por exemplo, e é entendido como sendo um nível único, na verdade, de moralidade, a única coisa que significa moralidade, e por isso a moralidade seria algo especialmente, ou especificamente, ou exclusivamente humano. O que a pesquisa empírica, né, de comparação com outras espécies, mostra que
que não é consistente isso. Existe uma continuidade da moralidade nos mamíferos não humanos até os mamíferos humanos. Nós carregamos essa evolução dentro de nós. Mas nesse terceiro nível, de fato, algo especial acontece, justamente por meio dessa capacidade linguística, que é esse diálogo interno, em que nós elaboramos um processo discutindo com nós mesmos, elaboramos uma discussão a respeito do sentido da nossa ação e da razão, da fundamentação da nossa ação. Qual é a justificativa moral que nós temos para a nossa ação? E isso é tão especial que quando não ocorre, isso se torna um grande problema. E há duas situações que eu vou chamar de históricas importantes para se pensar isso. A primeira situação as duas se dão em 1961, que eu quero mostrar para vocês. Então a primeira diz respeito ao julgamento do alemão Eichmann em Jerusalém, um julgamento que se dá desse nazista em Jerusalém, se tornou muito famoso pelo livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. E o grande assombro que ocorreu a partir desse julgamento foi a desculpa ou a justificativa que esse nazista fez de que ele estava apenas seguindo ordens, quando ele colaborava para o Holocausto, para o massacre dos judeus, para o genocídio dos judeus. Ele dizia estar agindo como um mero burocrata, cumprindo ordens. E Hannah Arendt, com toda a sua argúcia, ela entende que ali não estava havendo, naquela ação, e naquela justificativa, não estava havendo justamente pensamento. E diríamos mais especificamente, não estava havendo pensamento moral. Aquele indivíduo estava apenas seguindo ordens, ele abandonou, ele fez o sacrifício do intelecto moral dele, ele fez o sacrifício da moralidade dele. E agiu apenas por ordem. Ele abandonou, sacrificou a sua consciência. Então a palavra consciência, um dos sentidos dela é justamente o sentido de ser uma instância moral. Se você tiver interesse, eu já discorri sobre isso em uma outra exposição em que eu falei sobre o superego de Freud. Então Freud mostra como que se forma essa consciência, que é uma instância moral. Então quando eu digo eu fiz porque me mandaram, eu estou sacrificando a minha consciência. E meses depois do julgamento de Eichmann, Stanley Milgram, um psicólogo norte-americano, certamente espantado com essa situação no tribunal, ele fez um experimento chamado experimento de Milgram, que consistia justamente nisso, de simular uma situação com alguns atores, trazendo cidadãos comuns para uma situação em que esse cidadão comum era convencido de que alguém estava sendo lesado, alguém estava sendo ferido, machucado, porque ele apertava um determinado mecanismo por ordem de alguém que cumpria ali um papel de uma autoridade, que no caso era alguém que cumpria papel de um experimentador, de um cientista, mas é claro, ele carregava como tal autoridade. E esse pesquisador ali, junto aos seus instrumentos de pesquisa, dizia para esse cidadão comum, aperte o botão. No momento que ele apertava o botão, um sujeito gritava, mostrando sofrimento. Era um ator. O cidadão não sabia disso. E o cidadão ficava constrangido com aquilo, ficava preocupado, hesitava, e o pesquisador dizia, não, eu estou mandando você apertar, pode apertar o botão. E o experimento foi assombroso porque poucos resistiram a apertar o botão. Então esse é o experimento de Milgram, justamente baseado naquela situação de Eichmann, mostrando que quando não há o pensamento, desaparece a moralidade. Então o terceiro nível de moralidade é o nível mais sofisticado, é o nível da autorreflexão, é o nível da avaliação racional, é o nível do sopesamento, da comparação de razões. Ou seja, é um nível não somente mais sofisticado, como é um nível também trabalhoso. E é interessante a gente pensar na complexidade desse terceiro nível moral e pensar no que nós estamos fazendo aqui hoje. Tentando justamente entender os meandros da moralidade, tentando entender a estrutura da moralidade, tentando entender
a dinâmica da moralidade, os componentes dela, etc., para que a gente possa, inclusive, se tornar mais competentes no exercício dessa moralidade. Do ponto de vista coletivo, no sentido de atuarmos como uma parte no todo, mais eficiente na colaboração, mais eficiente no cuidado, mais eficiente na ajuda, mais eficiente na preservação e na proteção dos indivíduos que precisam, né, dessas atitudes, e mais eficientes também na construção, né, de um indivíduo que cada um é, de uma pessoa especialmente, também melhor. Então, como eu disse na abertura, com essa clareza de moralidade, a gente pode, então, construir uma versão melhor de cada um de nós. Então, essa ideia, né, essa ideia, então, surge a partir do conhecimento desse terceiro nível de moralidade, que é o nível do julgamento e da avaliação, que demanda pensamento, que demanda razão. Então, bem, o que eu acrescento a este nível é justamente a ideia da regra de ouro. A regra de ouro é uma das ideias morais que mostra o quanto que a moralidade ela tem um aspecto que é universal, que brota então da experiência da evolução nossa como mamíferos. A regra de ouro diz: fazer para o outro o que eu desejo que seja feito para mim, não fazer para o outro o que eu não desejo que seja feito para mim. É a regra de ouro, que é uma moeda de dupla face, ela tem esses dois lados, o lado positivo e o lado negativo. E a regra de ouro já foi identificada em diferentes culturas já há muito tempo. Então ela é já tida como uma regra universal. E a regra de ouro é justamente por esse funcionamento em que eu considero o que vem para mim e estendo isso para o outro. Por isso ela exige uma atenção moral, ela exige uma racionalidade, ela exige uma reflexão. E é nesse ponto que ocorre aquilo que eu disse que diria mais à frente, a partir do comentário do Meriano, é nesse ponto que ocorre a emancipação por meio da moral. Então, quando a moral fica no primeiro nível, ela ainda está presa e em parte até no segundo nível, no primeiro nível dos sentimentos morais, no segundo nível da pressão social, ela ainda está presa ao grupo. Quando a moral se desenvolve até o terceiro nível, o nível então da racionalidade, do juízo racional, ela ganha a chance de, pela regra de ouro, se estender a todos os indivíduos e até aos seres não humanos também. Então essa é a potência do terceiro nível de moralidade, ao qual não se chega de graça. Alguns indivíduos têm uma amabilidade própria, né, uma mansidão própria, já se inclinam dessa maneira, mas muitos precisam aprender sobre isso. Em determinado momento é necessário ensinar para a criancinha para ela não atirar o pau no gato, não é isso? Não é? Então a gente precisa ensinar a olhar para outros indivíduos, a olhar para outros seres de uma maneira amorosa, a olhar para o diferente de uma maneira... agora eu quero usar a palavra de propósito. Olhar para o diferente de uma maneira respeitosa. Pode não haver amor. Às vezes não dá para haver amor em relação ao diferente, a depender da diferença. Mas colocar aí o respeito, por exemplo, né? E colocar aí o respeito até para estimular respeito. Isso é uma discussão complexa, mas isso é uma base, né? Então eu estou dizendo que essa atitude de estender o respeito até o diferente, estender o respeito para aquele que não é semelhante, não é semelhante porque não faz parte do mesmo grupo, da mesma classe, da mesma cor, da mesma cultura, e às vezes não é semelhante porque não faz parte nem da mesma espécie, isso também é uma emancipação por meio da moralidade. E eu repito, isso não é exatamente espontâneo. Isso não é. Nossa moralidade vem de um nível de espontaneidade, que é esse da evolução natural dentro dos mamíferos, mas para que a moralidade seja também um caminho de emancipação, isso já não é espontâneo. Isso faz parte da nossa evolução
como espécie no sentido da inteligência da nossa espécie, e aí eu diria de uma inteligência moral também. E eu termino lembrando, né, do que nós como espécie conseguimos elaborar em termos de direitos humanos, por exemplo, que vieram não à toa depois da Segunda Guerra Mundial, onde tinha como centro, isso foi reproduzido, reeditado na nossa Constituição, a ideia da dignidade da pessoa humana. Ok, queridos, eu paro por aqui, esperando ter feito uma exposição clara e útil para vocês, e fico já à disposição de comentários, de perguntas, e já tendo a alegria de ver algum comentário já surgindo aqui, eu vou ler para vocês, que é escrito pelo Numeriano. Em outras palavras, o terceiro nível seria, por assim dizer, o do bom selvagem mítico, enquanto hoje vivemos a era do lobo como o lobo do homem. Interessantes figuras, Numeriano, interessantes figuras. Eu vou ver como eu organizo isso aqui, né? Porque essas figuras que você trouxe, e eu vou me conter nisso, elas estão justamente nessa discussão, e certamente você entendeu isso, estão nessa discussão de o que é a moralidade, de onde vem a moralidade. Mas sim, podemos simplificar dizendo o seguinte, que nesse terceiro nível, nós chegamos à capacidade de agir como bom selvagem que imaginou Rousseau, que é aquele que é capaz de uma atitude não egoísta, né? E sim, nós estamos lidando e sempre estaremos lidando com indivíduos que dão a impressão ou dão a expressão da tese de Hobbes de que o homem é o lobo do homem. Porque quando a sociedade, quando o interesse coletivo, quando a noção do igual, quando a noção da dignidade de todos passa a ser minada, passa a ser enfraquecida, e alguns vão aderindo ao enfraquecimento dessa visão geral não emancipada da dignidade de todos, pronto, então vai surgindo o comportamento do lobo, né? E isso piora ainda mais quando autoridades, eu falei, né, da figura da autoridade no julgamento do Eichmann e no experimento de Milgram, quando autoridades elas também se comportam como lobos e quando autoridades estimulam o comportamento de lobo. Sim. E aí, eu digo, é importante sofisticar, é importante alimentar, é importante treinar de maneira consciente a nossa moralidade e para isso a gente precisa de conhecê-la. Porque seguindo aqui as palavras do Numeriano, numa era de lobo, as ovelhas precisam se fortalecer. E eu prefiro não falar de ovelhas, inclusive. Eu prefiro falar ou lembrar de um dito de Jesus, que diz para sermos simples como as pombas, mas prudentes como serpentes. E a prudência, ela se dá pelo desenvolvimento do nosso entendimento, né? Tá bem? Vou ao próximo comentário aqui da Roselma. Agora da Roselma. A tese particularista de que falou Sérgio Buarque de Holanda estaria assim no nível 1. Exatamente, Roselma. E obrigado por me remeter ao Sérgio Buarque de Holanda novamente. Eu vou terminar de ler. Quais as pré-condições para graduar para os outros níveis mais altos, se é que se possa falar assim? Então, primeiro, sim, pode-se elevar aos outros níveis, eu vou já comentar, mas eu vou para a primeira parte. Então, sim, esse já é o problema que eu estava tentando mostrar sobre Sérgio Buarque de Holanda, e a Roselma foi bem no ponto, né? Então, para Sérgio Buarque de Holanda, ele faz uma construção de ser humano brasileiro, de homem brasileiro, homem que é o termo que ele usa, homem cordial, mas de indivíduo brasileiro, que é alguém do primeiro nível. E é isso que eu tinha anunciado para vocês no início, sim. Então, para ele, nós estamos no primeiro nível, acabou a história. É isso que nós somos, é como se fosse um essencialismo culturalista. Então, primeiro, ele supõe que a cultura lusitana seja isso, e que o particularista e personalista, e como nós fomos gerados por essa cultura, então nós somos, acabou a história. Não, nós somos por natureza mais do que isso também. Só por natureza nós já somos mais do que isso, né? Ou seja,
a natureza nos deu a condição de evoluir. Nós temos uma base, um fundamento. Nós temos já garantido essa tendência personalista na moralidade, mas é ela que é a base para nós nos elevarmos para outros níveis. Então, sim, Roselma, nós podemos nos elevar para outros níveis. Então, vamos lá. Eu já mencionei o segundo nível. Qual o segundo nível de pressão social que já há entre nós? Para falarmos aqui da nossa cultura brasileira, que pode se estender a outras culturas afins às nossas. O direito, por exemplo. Então, o nosso direito já fala de dignidade da pessoa. Então, alguém pode dizer, não, mas isso é apenas a letra da lei. Não, não é só a letra da lei. É possível fazer isso funcionar. Eu poderia fazer aqui uma pesquisa de um dia, trazer decisões do STF que fez a opção pela dignidade da pessoa, por exemplo. Que é mostrar como que nosso Tribunal Supremo fez valer determinadas decisões nesse sentido. Então, não é só direito, há instituições sociais também chancelando isso. Agora, querida pessoa, o drama é esse. Essa luta não acaba. Essa luta não acaba. Não é que ela acabou em algum lugar, não. Essa luta não acaba. Então, de novo, por isso o nosso trabalho aqui. E Roselma, ao terceiro nível chegamos por trabalho. Né? Por trabalho em nós, por autoeducação, né? E por difusão também do que significa esse terceiro nível. E eu já estou inscrito, né, no estímulo a isso. Obrigado. Por que os humanos conseguiram cooperar mais e melhor? Roselma, essa é uma pergunta muito inteligente também. Eu vou tentar respondê-la de maneira bem objetiva. A moralidade, ela, quando se diz que ela é natural, os impulsos dela são naturais, isso não é toda a história. A moralidade depende, para sua realização, para sua consistência, ela depende de alguns fatores externos também. Então ela depende de uma distribuição razoável, mais igualitária, mais justa de recursos. Então algumas sociedades que produziram mais riquezas e que avançaram mais na distribuição dessas riquezas, elas conseguem então garantir, juntamente com isso, níveis mais consistentes, níveis ou realização mais consistente de moralidade. Né? Existe a pirâmide de Maslow, né, que fala da resolução de necessidades materiais primeiro e depois de necessidades não materiais ou imateriais posteriormente. Então, quando a necessidade material ainda é premente, quando os indivíduos estão ainda sofrendo com escassez, isso aguça neles o natural e legítimo egoísmo que é o da autopreservação, né, da busca do próprio interesse. Então, quando um grupo se reúne para gerar recursos e, gerando recursos, também distribui melhor esses recursos, então isso predispõe as pessoas, os indivíduos, à cooperação. Então, uma resposta que eu tenho para a sua pergunta, né, de por que em certos grupos houve mais cooperação, como você fala, sociedades mais justas e prósperas, né? É porque houve essa distribuição melhor. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o nosso índice de desigualdade é famoso já. É um índice muito alto de desigualdade. Em outras sociedades, o índice de desigualdade é muito menor. E nós sabemos, por senso comum, eu posso até procurar esse tipo de pesquisa, que nessas sociedades em que o nível de desigualdade é mais baixo, né, há uma realização de direitos humanos mais consistente, mais ampla também. Então, essa é algo que eu posso dizer. Então, dentre os pilares da moralidade estão altruísmo, empatia e também distribuição mais igualitária. Tá bem? Então, um bom domingo ainda. Tudo de bom. Até.